fiquei agora aqui com outra questão. Por exemplo, os representantes dos professores reclamaram muito aqui para nós da precarização, né? Por exemplo, essas faculdades que vão adquirindo outras numa determinada região, um professor que é demitido, depois ele não consegue arrumar emprego nessa região porque foi demitido da instituição. Quer dizer, ele é obrigado a se deslocar para outra região, para outro estado para poder trabalhar. Reclamam muito da precarização dos salários, né? Porque o lucro, eu acho que não é só obtido, vamos ser sinceros, né? Não é só obtido por economia em escala nas compras, assim por diante, né? E nos outros itens. Também a questão, por exemplo, quanto o senhor é especialista em gestão de instituição de ensino superior, certamente a folha de pagamento de uma instituição tem um peso importante no seu movimento, e evidente que o Estado faz isso, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal fala que o Estado pode investir até 51% em pessoal, e cada ano que passa o governo vai achatando, chega a 38% aqui em São Paulo, né? Então aí professor ganha pouco, policial ganha pouco, e assim por diante. E aí você tem uma sobra para investir em outras áreas. Certamente deve ser assim nas faculdades. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Qual a sua visão em relação a esse item, qualidade do professor, investimento do professor? De fato, a questão da política salarial de corpo docente nas instituições privadas, ela passa muito pela capacidade de gestão do mantenedor e do seu foco, da sua missão. A folha de pagamento docente é o que maior pesa, é o que mais pesa numa folha de pagamento global de uma instituição de ensino superior. Ela deve ser, para dar um equilíbrio financeiro, ela deve representar entre 70% e 75% da folha de pagamento total. Os outros 30% ou 25%, conforme o caso, dizem respeito a insumos, a custeio e a folha administrativa, de funcionários administrativos. Quando essa proporção ela destoa um pouco do que eu falei, ou para baixo ou para cima, você percebe a vontade de investimento do mantenedor no corpo docente para produzir conhecimento ou não. Isso é uma situação muito real. Há mantenedores que pensam exatamente como disse o deputado aqui, aqueles que querem economizar até mesmo na política salarial para o corpo docente, que pagam pouco, professor. Há outros que pagam um pouco mais. Via de regra, nos grandes grupos, não vou dizer os que operam em rede, mas em grandes escolas que eu conheço, às vezes o professor em tempo integral, num regime de trabalho em tempo integral semanal, ganha mais do que o regime de tempo integral do que o professor numa USP, por exemplo, professor doutor. Eu conheço várias instituições que pagam para um professor com a mesma titulação, ambos doutores, ambos trabalhando em regime de tempo integral. O que trabalha no setor privado ganha mais, às vezes 40% a mais do que aquele que ganha no setor público, como uma USP, ou como uma Unicamp ou uma Unesp. Mas isso é fruto de uma realidade, porque tem os benefícios do setor público também, a estabilidade e tal, e no setor privado não. Então, isso também tem um custo, né? Nem sempre tem tantos doutores na praça, vamos dizer assim, em determinadas áreas, disponíveis a se vincular ao setor privado. Quando vão, também fazem alguns tipos de exigência. Mas, de fato, essa política salarial, ela implica em qualidade de ensino também. Se você tem bons professores e paga bem, certamente você tem muito mais chance de ter um ensino de qualidade, e a relação do processo de ensino-aprendizagem com o seu aluno é bem melhor. O professor que tem mais vínculo, que tem mais afetividade com a instituição, que tem mais tempo, pouca rotatividade, ele tem também possibilidade de fazer um trabalho melhor. Se ele tem mais tempo de desempenhar trabalhos de pesquisa,
para produzir conhecimentos, para publicar os seus artigos, com o incentivo, o estímulo da instituição onde ele está vinculado, certamente isso tudo vai repercutir na sala de aula. Mas, por outro lado, o que diz a realidade? Teoricamente, o que eu estou falando é perfeito, mas e a realidade? O que é que mostra? A realidade mostra que a instituição privada, via de regra, quer contratar o professor por X horas e que ele dê essas X horas na sala de aula, e ponto final. Que ele seja um professor horista.